Fala galera do Deixa Queimar, eu sou a Sofia, vocês já devem me conhecer por aqui e hoje eu queria trazer para vocês um nosso devocional que vai ser sobre como a gente não deve ser cristãos mornos, a gente não deve ter o nosso coração dividido. E eu queria trazer para vocês uma passagem que está lá em 1 Reis, do capítulo 18, dos versículos de 16 a 20. Então eu gostaria de convidar vocês a lerem junto comigo 1 Reis 18, do 16 a 20, que diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Mas, porém, o povo nada respondeu. Gente, essa passagem, ela tocou muito comigo no domingo passado, quando foi pregada lá na minha igreja, principalmente essa parte de que o povo não respondeu nada. Mas eu vou trazer um contexto para vocês. O que acontece? Nessa época, Israel, eles tinham um rei, só que eles tinham um país, o país de Israel, só que ele foi dividido. Ele foi dividido e ficou o reino de Judá e o reino de Israel. Só que nessa época quem estava governando Israel era o rei Acabe. Só que o rei Acabe, ele não seguia os mandamentos do Senhor, ele fazia tudo que era mal visto aos olhos de Deus. Inclusive ele ter se casado com uma mulher estrangeira, a rainha dele, que era Jezabel, que era uma mulher completamente profana. Ela matava os profetas de Deus, ela oferecia sacrifícios a Baal, ela fazia coisas tremendas, coisas horríveis, coisas assustadoras. E uma delas foi ter matado os profetas de Deus, como eu já falei antes. E nisso, Deus, ele levantou Elias, um profeta, para trazer esperança para esse povo, para fazer com que Israel voltasse os olhos deles para Deus. Só que aqui a gente vai ver que ele vai desafiar a população, Eliseu não, perdão, gente, Elias, ele vai desafiar o povo a escolher um dos lados, se eles iam adorar a Deus, Yahvé, se eles iam adorar o Senhor, ou se eles iam adorar a Baal. Só que o povo, gente, eles não responderam nada. Eles não responderam nada. Eles poderiam ter falado, não, a gente vai escolher Deus, a gente vai escolher Baal. Não, mas eles estavam em cima do muro. Eles não tinham uma posição definida. O coração deles estava dividido. E quantas vezes a gente, eu mesma também, a gente se coloca com o nosso coração dividido. A gente ocupa o nosso tempo com outras coisas. A gente escolhe idolatrar outras coisas. Idolatria, galera, é quando você escolhe ocupar o lugar de Deus no seu coração por outras coisas que não são de Deus, que não levam você a Ele. Por exemplo, eu escolho ocupar 9 horas do meu dia nas redes sociais. Eu escolho assistir uma série que não vai me edificar em nada. Não vai me edificar em nada, só tem cenas de sexo, só tem gente falando palavrão, só tem coisa ruim nessa série, enquanto eu poderia estar gastando meu tempo lendo isso aqui, lendo a Bíblia, falando com Deus, orando, eu poderia estar escutando um louvor, eu poderia estar na igreja, eu poderia estar numa célula, mas eu escolho fazer tudo que me leva a que não é de Deus. Eu escolho ler livros que não me edifiquem, livros horríveis. Eu escolho gastar o meu tempo com pessoas que vão fazer mal pra mim, que falam coisas torpes. E, cara, a gente precisa gastar o nosso tempo com as coisas certas. A gente precisa gastar o nosso tempo com Deus. Timothy Keller vai falar que nós seres humanos, somos uma fábrica de ídolos. Se a gente não tá
colocando Deus como prioridade na nossa vida, colocando Deus no lugar especial no nosso coração, a gente está colocando outra coisa no lugar. O nosso coração, ele possui um buraco. Ele possui um buraco que só pode ser preenchido com Deus. E novamente, se não for preenchido com Deus, outra coisa a gente vai colocar no lugar. Uma vez eu ouvi uma história, eu não sei onde é que eu vi, mas eu ouvi uma história de que era assim, existia um homem, ele tava no muro, ele tava em cima de um muro. De um lado tinha Deus, que tava fazendo o impossível para poder chamar aquele homem pro lado onde ele tava. Deus, ele tava usando um megafone, tava gritando, tava berrando, falando que ele amava aquele homem, que ele queria que ele estivesse por perto, que ali não era o lugar dele, que ele tinha uma nova vida para ele. Ele tava fazendo tudo para chamar a atenção daquele homem. Mas o homem, ele ainda tava com o pé de um lado do muro e o pé do outro lado do muro. E do outro lado do muro tava quem? Tava o diabo. O diabo, o que ele tava fazendo? Ele tava fazendo nada, ele tava tranquilo, tava pegando sol, tava fazendo um churrasco, ele tava tranquilo, porque ele sabia que o homem ainda tava em cima do muro. Mas a partir do momento em que o homem decide virar e escutar a voz de Deus, ver Deus chamando ele do outro lado, o que ele faz? Ele decide virar. E nisso, o diabo vê essa cena. E ele já começa a tentar puxar o homem de volta, tentar fazer com que pelo menos ele continuasse no muro. E ele tentava fazer isso, mas o final da história a gente não sabe. O que aconteceu com aquele homem, que lado que ele escolheu. Mas eu só queria trazer para vocês uma mensagem, uma aprendizagem com essa história. De que ficar em cima do muro, permanecer neutro, ficar com o coração dividido, já é um lugar que o diabo quer que a gente fique. Entende? A gente não ter esse posicionamento já é um lugar que o diabo quer que a gente fique. E isso só me lembra da passagem de Apocalipse 3:20. Gente, essa mensagem pra mim é muito forte, de Apocalipse 3:20. O que acontece? Nesse capítulo de Apocalipse, Jesus ele tá mandando cartas para as igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. E ele vai falar que aquela igreja estavam com o coração dividido. Eles não eram nem frios e nem quentes, eles eram mornos. Eles eram mornos. E Jesus fala para eles nessa carta que ele abomina a mornidão. Ele vomita aqueles que são mornos pela boca. E o que significa? Ser morno é você se dizer cristão, mas você ainda ter um pé dentro do muro. Você ainda ter um pé dentro do mundo. Você ainda ter esse lugar de dúvida. É você ainda não ter se arrependido completamente. É você ainda tá em dúvida. Você tá em um estado que Deus não aceita. E o que me tocou muito durante a pregação de domingo foi que o detalhe que Jesus, ele é a cabeça do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Só que quando ele fala que ele vomita pela boca essas pessoas que são mornas, que são neutras, que não têm um posicionamento, o que isso quer dizer? Que ele está retirando essas pessoas do corpo, que elas saem pela boca. Ou seja, ele está retirando tudo aquilo que é ruim, aquilo que dá nojo, tudo aquilo que é podre, ele está tirando pela boca. E são essas pessoas que são neutras. Ele tira elas do corpo, elas não pertencem mais a Deus. E, gente, isso é muito triste. Enquanto a gente vê pessoas que são da igreja, que se dizem cristãs, mas elas não conhecem verdadeiramente a Deus, e estão ainda no mundo. Elas ainda são do mundo, porque elas ainda estão longe de Deus, elas não leem a Bíblia, elas escutam músicas profanas, elas veem séries que não edificam elas. Gente, isso é horrível. A gente vê pessoas que estão na igreja e logo depois se desviam por certas coisas, e isso é muito triste. Então eu queria trazer 2 pontos para fazer com que você não seja um cristão morno, você não seja um cristão neutro. E uma dessas coisas, a principal delas, é você ter um relacionamento com Deus. É você buscar conhecer mais dele. E 2 dessas formas de você conhecer a Deus é através de um relacionamento com ele no seu secreto. Você vai fechar a porta do seu quarto, você vai orar
você vai ler a Bíblia, você vai buscar fazer um jejum. Mas tudo isso não é só porque eu quero ganhar algo de Deus. Eu quero ganhar algo de Deus, ele vai me dar, não. Não é assim, gente. Você tem que buscar conhecer, você tem que buscar fazer essas coisas para conhecer a Deus, para conhecer mais dele. E aqueles que buscam a Deus vão achar um tesouro maior. E não é coisas materiais, não é coisas deste mundo, mas é algo muito melhor, gente. Conhecer a Deus é algo muito melhor, é um tesouro muito valioso. E outra coisa também que faz a gente se aproximar de Deus é estar numa igreja local, é a gente buscar congregar, buscar ter pessoas que edificam a gente, buscar pessoas que vão ajudar a nossa fé, que vão nos apoiar, que vão nos afiar e vão nos ajudar a gente a se aproximar de Deus. Então, gente, busquem uma igreja local, busquem um relacionamento com Deus, que eu tenho certeza que a mornidão não vai chegar até vocês. E se chegar, vocês vão estar fortalecidos, porque vocês conhecem a palavra de Deus, ela vai ser algo que vai ajudar vocês. O Espírito Santo vai aconselhar vocês, mas só se vocês conhecerem realmente quem Deus é. Então, galera, essa é a mensagem do dia de hoje, o devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham sido edificados e fortalecidos com essa mensagem. Curtam, compartilham, mandam para alguém, comentem também. E é isso que eu espero de vocês e que vocês continuem queimando por Jesus. Um abraço e tenham um dia excelente.